imagens mostram agora, à direita do vídeo, Maria Corina Machado discursando num carro com microfone para a população, protestando contra a atitude de Maduro em não reconhecer a vitória do Edmundo Gonzalez. E também suspeita-se de um sequestro do líder opositor Fred Superlano. Agora, Wilson Pedroso, não foi só o PT que se manifestou. O MST celebrou a reeleição de Maduro. Olha aí o MST celebrando a reeleição de Maduro. O primo mais pobre do PT. Defendendo a soberania do voto venezuelano. Defendeu a soberania do voto venezuelano, mas defendendo Maduro. Contra acusações de fraude. A vitória de Maduro, com mais de 51% dos votos, é vista pelo MST como um triunfo contra o imperialismo estadunidense. O MST, junto a outras 11 organizações, repudiou tentativas de intervenção estrangeira e desestabilização, afirmando que a eleição foi transparente e auditada por observadores internacionais. A posição do Brasil, em conjunto com Colômbia e México, é de cautela, aguardando a publicação oficial dos resultados, enquanto articula uma declaração conjunta sobre o acesso às atas eleitorais. Maria Corina Machado diz que tem acesso às urnas, ao registro de cada uma das urnas, que comprovam a vitória com mais de 60% da oposição sobre o ditador Nicolás Maduro. Wilson Pedroso, dá para defender a soberania do voto venezuelano e o que o Maduro está fazendo? Capês, que transparência. Quem é o MST para falar em transparência? Um grupo político que invade terras. Isso, falar em soberania, falar em direitos humanos. Eles tiveram realmente pessoas, lideranças do MST, acompanhando Maduro nas eleições, Que transparência! O povo ainda não teve nem acesso, as autoridades não tiveram nem acesso aos boletins de urna. Que transparência que nós estamos dizendo? Que transparência? Transparência de quem acabou de mandar sequestrar um líder da oposição. Que transparência! Que transparência! É isso, quer se solidarizar, quer a solidariedade junto ao ditador, um ditador que é o Maduro. Eles têm que entender que democracia tem que ser respeitada. Democracia não pode estar só nos livros, tem que estar nas atitudes. Tem que estar justamente no encontro do que a sociedade quer, que é liberdade de expressão, liberdade dos seus direitos. E o MST está justamente acostumado a fazer justamente ao contrário, invadir terras produtivas, muitas vezes invadir terras com pessoas trabalhadoras lá dentro, com proprietários menores, mas trabalhadores, com sua meia dúzia de gado, com a sua plantação. Isso sim. Então me desculpa, Capês, não me surpreende o apoio do MST ao autoritarismo de Maduro, à ditadura de Maduro. Isso não me surpreende. Querido Felipe Monteiro, o que o imperialismo estadunidense tem a ver com a fraude na votação da Venezuela? Nada a ver, né? Nada a ver, né? Você vê que existem setores da esquerda que são tão atrasados quanto setores da direita, né? Infelizmente, o MST, nessa questão de análise das relações exteriores, da questão da Venezuela, é completamente ultrapassado, completamente atrasado. E, infelizmente, ao invés de discutir de forma técnica a questão da Venezuela, que realmente estou preocupado, olha a Maria Corina Machado, impressionante, né? Ela conseguiu agora, nesse momento, levar milhares de pessoas para as ruas de Caracas, juntou um contingente enorme de gente e, na minha opinião, isso que é importante, né? Mostrar a união do povo, mostrar que o Maduro não tem mais o apoio popular necessário para manter uma ditadura, um regime autoritário, e tudo mostra crer que o Maduro irá perder o seu mandato de presidente da República da Venezuela.
E aí, a gente está discutindo na minha questão perfumaria. O que o PT acha da Venezuela, das eleições da Venezuela? O que o MST acha das eleições da Venezuela? E aí falamos, inclusive, de invasão de terra, ocupação de terra. Isso aí, para mim, não importa em nada quando se analisa a questão da Venezuela. Só mostra e ressalta que a esquerda e o MST, e parte do PT, é atrasado quando analisa a questão da Venezuela. Que é bom lembrar, Capês, os dois grandes observadores internacionais que foram para a Venezuela, tanto o Carter Center quanto a ONU, não emitiram nenhuma opinião sobre a veracidade e legalidade das eleições da Venezuela. Inclusive, o Carter Center fez uma declaração dura pedindo para o Maduro mostrar e divulgar completamente o boletim de todas as urnas. Então, a carta do MST parte de uma premissa errada, porque ele fala que os observadores internacionais não viram nenhum tipo de absurdo dentro das eleições da Venezuela. Eles não se manifestaram ainda, MST. Ou seja, tem tudo para os dois manifestantes, tanto o MST quanto o PT, darem com o burro nas águas, né? Diego Tavares, o Felipe Monteiro coloca que não é relevante destacar a posição do partido PT e do MST. Mas quando nós temos aqui no Brasil organizações partidárias ou sociais que apoiam uma eleição que não foi transparente, de uma eleição em que está coberta de suspeitas e que a população inteira vai às ruas protestando e não quer mostrar a ata nem as urnas de votação, isso também não é preocupante na medida em que aqui no Brasil se apoiam, ainda que alguns setores, práticas autoritárias e ditatoriais tão perto de nós como na Venezuela, que faz fronteira com o Brasil? Capês, é uma história que meu pai sempre me disse. Quando João fala de Pedro, você aprende mais sobre João do que sobre Pedro. Quando nós vemos esses partidos, essas agremiações, falando sobre democracia e tomando o processo eleitoral venezuelano como base, essas pessoas estão dando, essas instituições estão dando o seu parecer sobre qual é o modelo de democracia que eles almejam. E é importante, sim, porque essas figuras estão constantemente disputando os espaços de poder aqui no Brasil. O MST, inclusive, que é uma organização ligada supostamente só à pauta da reforma agrária, nós noticiamos, repercutimos aqui há alguns dias, formou praticamente 700 candidaturas para lançar nessas eleições. Então, eles almejam, sim, participação política. E almejando participação política, são pessoas que vão ajudar a construir o nosso modelo de democracia. Fica o exemplo aqui para a nossa audiência do modelo de democracia que essas pessoas defendem. Agora me chama muita atenção também a justificativa da nota do MST a respeito do imperialismo americano, porque derrotar e extinguir o imperialismo americano foi também uma das justificativas para que Hugo Chávez ascendesse ao poder e transformar a Venezuela, que nos anos 80 era a principal potência aqui da América do Sul. O venezuelano tinha 3 vezes o poder de compra do brasileiro naquela época e a partir do regime de Hugo Chávez transformou a Venezuela no que ela era, no que ela é hoje, nesse banho de sangue anunciado pelo presidente Nicolás Maduro que nós estamos acompanhando. Então, eu rechaço essa tese do PP de minimizar a participação dessas instituições, que são importantes sim, que fazem parte da democracia. A partir de agora vai mudar a Venezuela. A respeito da participação, a respeito do modelo de democracia que essas instituições pregam e nós precisamos estar atento a isso sim. O Maduro vai continuar no poder da Venezuela porque o MST fez uma declaração pública dizendo que Maduro ficará, já que ele apoia as eleições da Venezuela. Ou seja, o MST relevantíssimo segurou completamente a ditadura. É que eu me preocupo com o Brasil. E o autoritarismo do Maduro. Eu me preocupo também com o Brasil. Autoritarismo do Maduro. E acho que nós temos aqui, enquanto brasileiros, já nos preocuparmos com o Brasil. Vamos fazer o seguinte, observar o que está acontecendo nos nossos vizinhos. Vamos fazer o seguinte, estou com uma ideia boa. Vamos fazer um abaixo-assinado dessa mesa contra a ditadura do Maduro. Vai dar certo, vai resolver o problema da ditadura lá da Venezuela. Muito bem. Esse argumento uma hora vai se voltar contra você, Pepe. Vamos fazer, abaixo-assinado. Abaixo-assinado. Vamos pegar 1 milhão de assinatura do Brasil e mandar para a Venezuela lá. Vai resolver o problema da Venezuela. Tudo factoide, tudo narrativinha para querer falar mal do MST, falar mal do PT. Emerson Tawil, se um abaixo-assinado aqui do Brasil não resolve o problema na Venezuela, significa que a Venezuela é uma ditadura que não se incomoda com a opinião internacional dos outros países? Como você vê a postura de uma organização social que se propõe a defender a reforma agrária
apoiando abertamente uma ditadura bolivariana que vem desde 1999 penalizando econômica e socialmente o povo da Venezuela e defendendo uma eleição completamente sem transparência e coberta de suspeitas. Em verdade, não traz nenhuma relevância, né? Seja para a Venezuela, até mesmo para o Brasil. Mas não podemos deixar de lado que o MST é uma parte, né, dissidente do próprio PT, uma subdivisão do próprio PT, entre outros partidos que se identificam. E mais ainda, eles esquecem que eles têm como um reflexo no espelho as mesmas partes identitárias. Porque muita gente não sabe, em 98, o próprio MST lá no Rio Grande do Norte tomou 3 funcionários do INCRA sequestrados por 52 horas. Então, eles se identificam com esse regime ditatorial. E como disse, pode não mudar as condições da Venezuela, mas encontra respaldo e solidariedade nesses grupos que se dizem sociais, né, que vão de encontro com as ideias impostas pela Venezuela através do ditador Nicolás Maduro. Então, a questão é se associar, não é fazer mudanças, mas quando você tem um grupo que se identifica com aquele ideal ditatorial, isso é preocupante, principalmente porque estão em terras brasileiras. E aqui também acabam disseminando de várias atrocidades, ilícitos, entre outras coisas que também preocupam o povo brasileiro. Podem não influenciar na Venezuela, mas aqui no Brasil, com certeza, influenciam e muito. E essas manifestações de organismos que se propõem a defender a democracia fazem eu me lembrar do desenho animado Alice no País das Maravilhas. E aqui me sinto no país das narrativas.